Bom, muito boa tarde a todos. Eu não estou especialmente habilitado a estes papéis de falar em pé e de fazer de pivô andante, porque sou relativamente conservador. Ainda por cima deram-me uma cábula, que é coisa com a qual eu não gosto muito de trabalhar, mesmo no trabalho televisivo não gosto do teleponto, porque nos cesseia muito a liberdade. Mas, apesar de tudo, vou ter que saudar o Álvaro e a Helena, que nos antecederam para um debate sempre muito agradável e naturalmente, que vai servir também de mote para a conversa que vamos ter com a Isabel Vaz, que eu chamo de imediato aqui para se juntar a nós. Toda a gente conhece, dispensa qualquer tipo de referência, é uma das figuras maiores do sistema de saúde em Portugal. Isabel, ficas aí à minha esquerda, o que não é uma coisa de facto que compagina muito com a realidade, mas o José Pedro Inácio, que é o CEO, fala-se muito hoje em dia de CEOs, é uma coisa que entrou na semântica portuguesa, é o CEO da Advance Care. O Rui Diniz, que é também o CEO da José de Mel Saúde, da CUF Saúde. E, finalmente, o Vasco Antunes Pereira, também CEO da Lusíadas Saúde. Muito obrigado pela vossa presença. Instruções para o debate. Temos aqui à nossa frente a melhor invenção do século XXI, que foram os painéis com o tempo a andar para trás, que nos permite garantir que não ultrapassemos o tempo, e depois deram-me um guião. E eu estou muito dividido sobre se devo ou não seguir o guião, ou se devo libertar aquilo que existe dentro da vossa consciência e da vossa cabeça, que é verdadeiramente o vosso livre pensamento. Mas, apesar de tudo... A nós deram-nos um guião para responder a esse guião. Já têm tudo preparado, tiveram que preparar as respostas. Bom, eu começava pela Isabel, porque, enfim, ela está aqui francamente minoritária e em termos de equilíbrio de género nós estamos muito desequilibrados, mas ela vale por muitos de nós e, portanto, eu permitia perguntar à Isabel que, passado este tempo terrível que nós vivemos, onde fizemos muita coisa bem feita, mas fizemos seguramente também muita coisa mal feita, que foi, no fundo, o período da pandemia, qual é a visão, e depois estenderia esta questão a todos os outros colegas de painel, qual é a visão que tens ao dia de hoje sobre o estado da saúde em Portugal, naquelas dimensões clássicas do acesso, da qualidade e também da eficiência, porque é naturalmente um domínio importante também do ponto de vista público. Então, boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite para estar nesta conferência, que obviamente é super importante. Também aos meus colegas de painel e também companheiros de jornada neste setor magnífico em que temos todos o privilégio de trabalhar. Ora bem, passado 2 anos e meio de pandemia, efetivamente o setor da saúde passa por transformações gigantes. Desde logo provou durante a pandemia o quão essencial é para a economia e quão essencial é para a sociedade em geral. Penso que foi talvez uma coisa, se é que se pode dizer que há coisas boas que vêm de uma pandemia, mas claramente essa percepção que a sociedade e o mundo em geral passaram a ter da importância que este setor tem para as suas vidas, penso que ficou bastante clarificada. E um segundo efeito, se quiserem, positivo, foi efetivamente a grande aceleração da tecnologia digital no setor da saúde. Portanto, foram dois, tudo na vida tem coisas boas e tem coisas más, e estas foram claramente 2 coisas boas, digamos assim, depois de 3 anos de pandemia. As coisas más estão à vista de todos. No fundo, temos hoje uma carga de doença gigante no setor, não só pelo atraso que houve devido à pandemia, o atraso que houve no tratamento e também nos ciclos de prevenção e de controle das doenças crónicas que afetaram o nosso país e o mundo em geral, o nosso país, porque nós temos mais de 50% da nossa população tem de facto mais do que 2, 3 doenças crónicas em vigor. Por outro lado, também o atraso de rastreios. Neste momento, os doentes oncológicos estão-nos a chegar aos hospitais em estadios mais avançados. Eu posso dizer-vos, por exemplo, ao nível do Grupo Luz Saúde, nós antes da pandemia tínhamos cerca de 10, 12% de cancros em estadios 4, hoje temos mais de 20%.
Portanto, só isto, enfim, na nossa microcosmos, podem ter uma noção do que é que isto quer dizer de gravidade. Por outro lado, também uma mudança geracional muito grande, a par com uma falta de recursos que hoje nós temos que ir buscar, se quiser, ou competir à escala global, no mínimo europeia. E, portanto, hoje, assim, muito resumidamente, e para não ter aqui o monopólio, estes são os grandes desafios que neste momento tem o setor. Podia depois falar, mas tenho a certeza que o Dr. Inácio vai falar do que é que está a acontecer no nosso país em particular, numa certa... Enfim, com o SNS a passar por dificuldades grandes, que também são iguais às dificuldades do setor privado, nestes aspectos que eu acabei de referir, mas com o SNS com dificuldades graves de acesso, o impacto que isso está a ter também nas redes privadas e, sobretudo, nos financiadores privados, em cada vez mais os seguros, mais do que um complemento, e que o preço deles era feito como um complemento ao SNS, hoje cada vez mais as pessoas estão a utilizá-lo como alternativa. E ao utilizarem como alternativa tem um impacto, evidentemente, muito grande nas seguradoras, porque a frequência das utilizações estão a crescer, bem como o custo médio, e, portanto, com impactos graves na sinistralidade e na sustentabilidade, digamos assim, do setor como um todo. Enfim, muito bem. Por aqui. Agora, pegando naquilo que a Isabel acabou de nos dizer, eu passava-se à ordem, digamos, do sitting, passava para o Rui Diniz e lançava-lhe aqui uma pergunta que é também uma provocação. Eu sempre achei, defendo isso, tenho escrito muito, de que a saúde é uma questão de Estado, é uma questão de regime, é uma questão que está muito para além do combate político, das maiorias que se alternam ou das minorias que se combatem. E, portanto, deve ser tratada como uma questão transgeracional, como aliás a Isabel dizia muito bem, tendo em vista que nós estamos a ficar cada vez mais velhos e cada vez mais doentes e também, infelizmente, cada vez mais pobres. Seria ou não adequado que, passados 2 anos de pandemia, em que efetivamente muitos entenderam na altura, como eu, que era fundamental uma cooperação estratégica entre os setores, alguns chegaram a esse combate mais recentemente, e eu diria que vale mais tarde do que nunca, mas seria ou não a altura de, sendo uma questão de Estado, haver verdadeiramente um estudo muito aprofundado, independente, sobre tudo o que se passou naqueles 3 anos, porque os portugueses estão em pior condição de saúde, como dizia a Isabel, num sistema público, no SNS, faça passar o que ela acabou de referir, que é os diagnósticos, os infartos, a doença grave que está a chegar ao serviço de saúde. E para nós, às vezes o Álvaro falava disto a este propósito, fazemos um plano Marshall para recuperar, porque a crucificação do atual Ministro ou do Diretor Executivo é injusta porque eles apanharam um Serviço Nacional de Saúde absolutamente dilacerado. E nesta altura, não tenho problema nenhum em dizê-lo, não é por estar aqui numa iniciativa de negócios que o digo, toda a mobilização de esforços do sistema é indispensável para recuperar e para minorar esse efeito. Do seu ponto de vista, como um responsável, penso que um dos 2 maiores grupos, ou dos 3 maiores grupos nacionais do setor privado, que aliás estão aqui representados, o que é que o Rui, qual é a sua leitura do lado de lá? Bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu se calhar sobre a fase da pandemia dizia só algo que acho que é importante referir. Durante a pandemia houve um tema, houve uma percepção ao nível do discurso e depois houve a realidade. E muitas vezes ao nível do discurso houve uma polémica grande, privados, públicos, etc. Mas na realidade, depois no terreno, nós trabalhámos bem, fizemos o que tínhamos a fazer, coordenámos com o SNS onde era preciso coordenar, umas vezes com mais facilidade, outras vezes com menos facilidade, e portanto eu acho que nós, e aqui acho que posso falar pela Isabel e pelo Vasco, houve uma altura em que, mais do que estar a discutir A, B ou C, o que era importante era estar a fazer, e nós fizemos, e colaborámos com o SNS quando foi preciso colaborar com o SNS em múltiplas valências e em diferentes áreas, sem nenhum problema. Mas o discurso às vezes não é esse, e portanto nós tivemos que saber distinguir o que era o discurso do que era a realidade, que nessa altura era o que era verdadeiramente fundamental. Na minha perspectiva, é muito importante que nós tenhamos uma boa conversa e um bom estudo e uma boa análise sobre aquilo que queremos que seja o futuro do setor em Portugal, acho isso muito positivo, e que leve em linha de conta a totalidade dos players, não apenas os públicos, mas também os privados, os financiadores,
Isso é importante, mas diria sobre isso duas coisas. A primeira é que nós, na vertente privada, não pretendemos ser diferentes ou ter tratamento diferente daquilo que são os hospitais públicos. Aquilo que nós pretendemos, tão só, é estar exatamente em plano de igualdade com os hospitais públicos, termos o mesmo tipo de lógica, termos o mesmo tipo de regulação, termos o mesmo tipo de abordagem. Não queremos ser diferentes, queremos estar na mesma linha. Não queremos ter uma regulação que aplica aos privados e não aplica aos públicos. Não queremos ter regras para o internato que aplicam aos públicos e não aplicam aos privados. Não queremos melhor, queremos só ser iguais. Não queremos ter carreiras médicas específicas ou melhores. Gostávamos de ter carreiras médicas transversais. E isso era um ótimo primeiro passo para depois discutirmos uma estratégia conjunta se conseguíssemos ter a mesma regulação, a mesma abordagem, a mesma lógica. Finalmente, dizer que se tivermos esse primeiro passo, nós vemos com interesse poder convergir e poder contribuir. Agora, há uma coisa que me parece muito relevante. Nós, muitas vezes, no discurso público em Portugal, quando se fala de saúde, estamos demasiadas vezes à procura da grande reforma. E nós sabemos, na nossa realidade empresarial, que é importante ter uma estratégia, daí que o estudo seja importante, é importante ter uma direção, mas depois muito do que é necessário fazer não é uma reforma, são medidas concretas, são coisas que é preciso resolver hoje uma, amanhã outra, com uma visão do todo, mas a resolver temas muito concretos na atualidade. Porque às vezes ficamos presos no desenho da reforma sem chegarmos às iniciativas concretas. Não posso estar mais de acordo e agora tenho que fazer o meu momento de exaltação e de elogio ao diretor executivo do SNS. Faço isso sempre que estou em público, aproveito, mas justa e merecidamente, porque na linha do que o Rui Diniz estava a dizer, 3 ou 4 medidas muito simples. Há pouco tempo, a capacidade dos cidadãos, de uma forma não infantilizada, para 3 dias poderem ausentar-se do trabalho e justificar sob palavra de honra, é uma medida de cidadania. Há poucos dias, o anúncio de que as baixas médicas podem ser também passadas por médicos que trabalham noutros setores que não o setor público, e sei que ele está muito empenhado com a equipa da SPMS em fazer aquela que é quase uma quimera de todos nós, começámos no nosso tempo e depois, enfim, de certa maneira abrandou, que é o registro de saúde eletrónico, que permite que os portugueses não circulem com os seus dados pessoais de saúde livremente e que se de manhã forem ao Hospital de Santa Maria e fizerem uma ressonância magnética, se à tarde forem ao Hospital da Luz, não tenham que estar a repetir uma ressonância magnética. Isso não são reformas, são medidas. São medidas. Só para lhe dar razão. Mas agora vou ao José Pedro Inácio, porque é o financiador. O financiador, em matéria de cuidados de saúde privados, não me levem mal a expressão, que isto hoje em público é perigoso dizer estas coisas, é uma espécie de marido enganado. Porque... Vou tirar a aliança, então, já. Não, neste sentido de que o financiador nunca está presente nos atos de decisão sobre o consumo. Isto é dos livros, enfim, vocês todos sabem disso também, ou melhor do que eu. E eles queixam-se muitas vezes, os financiadores, que estão muito entalados ou muito pressionados entre o utente, o cidadão, o beneficiário de um plano ou de um sistema, de um seguro de saúde, e o prestador direto, os médicos, os hospitais. A minha pergunta é mais sofisticada, porque o Rui Diniz falou de uma coisa que eu considero relevantíssima. Ele deseja uma regulação forte, ativa, não discriminatória no sentido negativo ou positivo, e está disposto para ir à luta para que se acabe com a narrativa de que ele só quer fazer negócio e que não pensa nos direitos dos doentes, nos direitos dos médicos que têm que ser formados. E isso foi relevantíssimo. Eu achei que essa afirmação que ele aqui fez talvez merece uma lead no Jornal de Negócios. José Pedro Inácio, como é que você se sente neste contexto, em que, no fundo, é o grande supplier de financiamento para os cidadãos, para as entidades que estão na prestação de cuidados, e como é que vê o presente e, sobretudo, esta questão de uma regulação mais fina? Aliás, eu faço notar que existe hoje em dia uma grande tensão nesta área privada relativamente à diferença entre planos de saúde e seguros de saúde. É uma matéria muito sensível. Qual é a sua visão desta questão? A regulação, a condição do financiador, aquilo que possa vir a ser o futuro próximo. Primeiro de tudo, boa tarde a todos e muito obrigado ao Jornal de Negócios pelo convite. A primeira coisa a dizer
e por acaso ainda ontem falávamos nisso também com a Catherine, é que há muita regulação no setor financeiro. Portanto, regulação é o que existe mais no setor financeiro, assim como há muita regulação no setor da saúde. Portanto, se calhar não nos falta regulação, falta-nos exatamente é que as coisas sejam mais pragmáticas, e era muito essa a conversa que ontem tínhamos, é que muitas vezes temos regulação que não é clara e depois é difícil de aplicar. E esse muitas vezes é que é o problema, mais do que haver regulação ou não haver regulação. A regulação tem que ser simples ao ponto, que todos a percebem e que todos a conseguem aplicar. Porque se tivermos coisas que ficam ao critério e ao arbítrio de cada um, será muito difícil depois de nos entendermos do que é que estamos a fazer. E a conversa de hoje de manhã do greenwashing tinha muito a ver com isso mesmo, como é que a regulação em excesso pode exatamente levar a que, em certos casos, estejamos exatamente no lado oposto. Mas eu acho que, provavelmente, o nosso problema não é um problema de regulação, é um problema mais de literacia, é um problema muito mais de como é que nos relacionamos e como é que somos mais transparentes com as pessoas. E reparem que no setor da saúde, muitos de nós, quase todo o setor, não fala em clientes nem consumidor final, fala em pessoas, fala em cidadãos. Este é um setor que tem características completamente únicas e esses valores têm que estar presentes nas relações entre os vários operadores, sejam eles públicos, privados, sociais, sejam eles financiadores, sejam eles prestadores. E, portanto, muito mais do que a regulação, o que está aqui em causa é entendermos por onde é que vamos ou por onde é que deixamos de ver e qual é que é o modelo. E reparem, estamos num momento de uma grande pressão demográfica, e a Isabel falava um bocadinho disso, só para entendermos, se vocês pensarem qual é que é a diferença de custos entre um jovem adulto de 20, 30 anos e uma pessoa com mais de 65 anos, estamos a falar que no ambulatório estamos a falar de 3 vezes mais frequência, o custo é mais ou menos o mesmo, mas estamos a falar de mais de 3 vezes frequência. Isso quando vos põe em treinamento, estamos a falar de frequências 9 vezes superiores e custos 30% superiores. E este é que é o problema. Não é se nos organizamos da esquerda ou da direita, é que temos uma pressão demográfica muito grande, temos uma pressão social muito grande sobre o sistema, as pessoas estão mais exigentes, querem mais, e temos também uma inovação tecnológica que aumenta os custos. Com um contexto de inflação, é a tempestade perfeita. E, portanto, mais do que isso, mais do que regulação, é pensarmos exatamente quais é que são as causas e as origens do problema e percebermos. E acabava com um comentário final. Eu hoje em dia tenho responsabilidades a nível internacional. Esta conversa não é uma conversa de Portugal. Esta é uma conversa da Europa como um todo. E, portanto, também não nos centremos e pensemos que só no nosso paísinho aqui à beira-mar plantada que estamos com esta conversa. Esta é uma conversa que acontece na nossa vizinha Espanha, em França, na Itália, etc, etc. Portanto, este é um problema atual de toda a sociedade europeia e não só um problema de Portugal. Muito obrigado. Eu agora vou citar o Álvaro. Fica sempre bem citar o Presidente da SEDES, porque é um homem generoso, com uma visão muito afetiva da sociedade e dos problemas da vida. E estava a ouvir o José Pedro Inácio, e agora esta última pergunta da primeira ronda, ao Vasco Antunes Pereira. Bom, José Pedro Inácio, um país que daqui por 30 anos tem mais de 35% da população com mais de 60 anos. Um país que, apesar dos indicadores económicos não o demonstrarem de uma forma transparente, está a perder o seu melhor capital humano, os ativos, dos 25, 30 anos que estão a sair silenciosamente para fora. Um país que tem, antes, transferências sociais e de apoios sociais, quase 40% de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza. É impossível. A vossa ajuda é necessária, mas é impossível o Estado demitir-se da responsabilidade universal de mutualizar o risco. Porque nós vamos todos precisar cada vez mais de cuidados, de medicamentos mais caros, de tecnologia mais cara. E aqui eu ia lançar a questão ao Vasco, porque há 2 segmentos. Eu creio que o setor privado é uma parte ativa na batalha da equidade e do acesso de cuidados em saúde em Portugal. E tem 2 dimensões. Tem a dimensão da pessoa que tem rendimento e que faz um seguro de saúde e que quer ir exclusivamente àquele médico que trabalha no hospital A ou no hospital B. Isso é uma coisa, como dizia o José Pedro Inácio, igual em qualquer país europeu. Mas depois há um conjunto grande de população e o que nós devemos evitar é que haja uma desnatação e haja um SNS para muito pobres e muito idosos e um setor privado e social para gente com outro tipo de condições,
E isso cabe ao Estado garantir que essa equidade é uma equidade repartida e que os privados ajudam também nessa missão. E esta é a pergunta para o Vasco Antunes Pereira. Tirando os seus clientes utentes dos seguros privados, como é que via a colaboração? Colaborou com o Estado, como colaborou a Isabel e o Rui, através das parcerias público-privadas? Colaborou com o Estado, tem experiência de trabalho público? Como é que vocês viam numa nova geração de políticas públicas o contributo do setor privado para a batalha da equidade? Porque nós temos que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós e, um dia destes, embora sejamos todos ainda muito jovens, também de nós próprios. Eu diria ao Vasco o que o John Kennedy fez à população americana. Não pergunto o que é que eu posso fazer por si, o que é que o Vasco pode fazer pela população portuguesa e pelo SNS. Pouca. Antes de mais, boa tarde a todos e também o meu obrigado ao Jornal de Negócios pela iniciativa. Eu retomava aqui um bocadinho o tema que o Rui falou no princípio, que eu acho que é crítico quando nós queremos ter um serviço e um sistema nacional de saúde forte e uniforme, que é, temos de começar pela componente das políticas e da regulação. Nós não podemos estar à espera de regular, de hiperregular ou de parametrizar aquilo que deve ser o sistema privado, que é o que temos hoje. São regras pesadíssimas que incidem sobre o sistema privado e que assumimos todas ser a melhor prática, eu diria, a nível internacional, nomeadamente a nível hospitalar, e, por outro lado, estas mesmas regras não serem aplicadas a um sistema público. Se queremos um sistema uniforme, as regras têm de ser uniformes. Igualmente aplicável a recursos humanos, ou seja, é normal que um jovem médico que termine a sua carreira, que tenha pela frente ambição, que queira trabalhar com as mais recentes tecnologias, procure centros de diferenciação, sejam eles indiferentes de serem no setor privado ou no setor público. E, portanto, eu diria, estes conceitos que se calhar estão desadequados atualmente de carreiras públicas ou carreiras privadas, temos que olhar de forma mais holística e mais uniforme, por forma a podermos reter estes profissionais, porque senão o que vai acontecer é que, com alguma naturalidade, vai haver centros de excelência e centros de diferenciação no setor privado que vão ser atrativos para estes jovens médicos que deixarão o sistema público e, como tal, depois deixam de ingressar na tal carreira. Portanto, eu diria que há uma componente de política e de Estado que é, novamente, transgeracional. Nós não podemos estar a mudar esta política de 4 em 4 ou de 8 em 8 anos. Tem que ser algo de permanência e de longo prazo para poder dar essa segurança aos profissionais que são tão escassos. Depois, naturalmente, a nossa contribuição de setor privado para o sistema de saúde tem existido, continua a existir. Eu relembro que a ADSE é o subsistema dos funcionários públicos e, portanto, tem uma componente pesada no setor do Estado que é totalmente assistida no setor privado. Além disto, nós temos todos os programas de acesso ou de recuperação de listas de espera, nomeadamente os denominados SIGICs, e haverá outros que naturalmente terão de ser postos em prática, que o setor privado nunca se negou a apoiar e a fazê-lo de forma muitíssimo expressiva. Agora, o que me parece que estamos perante é que é necessário que esta política deixe de ser uma política de exceção e passe a ser uma política proativa. Ou seja, em vez de estarmos a reagir perante um problema que atinge uma determinada dimensão, temos de estar proativamente, porque o que conseguimos antever, a preparar medidas que possam precaver esse problema de acontecer. O envelhecimento da população é claramente um problema. Nós estamos a falar aqui dos atores, aqui falamos de financiadores, estamos a falar de prestadores privados que nós, a Isabel, o Rui e eu, acabamos por representar aqui, mas há aqui um player crítico que cada vez mais tem de ser parte da solução, que é o indivíduo. Que é nós cada vez mais temos de ter responsabilidade individual sobre a nossa própria saúde. E essa componente, quer seja primeiro, se calhar, por uma componente de literacia e de aprendizagem, mas depois por uma componente de capacitação, não me parece que com os números que todos conhecemos, que acabou de referir, que estamos a caminhar para um envelhecimento substancial da nossa população, se nós não
não zelarmos pela nossa saúde individual, o sistema não vai conseguir corrigir as nossas falhas. E, portanto, eu diria que a nossa contribuição também tem que vir ao nível desta capacitação e deste trabalho, quer seja a nível de cuidados primários, a nível de ajuda na gestão da saúde individual, como também depois nos cuidados pós-agudos, se quisermos, na recuperação e na reabilitação. Muito bem, temos 15 minutos, vai dar uma ronda pela mesma ordem que fizemos há pouco e eu vou-vos fazer um exercício prático, se não levarem a mal, começando com 2 ou 3 pressupostos. 2017, o Diário de Notícias, a TSF e a ABVI fazem regularmente o exercício anual sobre, que é o professor Pedro Coelho, do ISEGI, que faz, sobre uma medida de sustentabilidade do SNS ano a ano. 2017 foi o ano em que o SNS foi o mais eficiente da Europa. Com dores que eu senti, porque fazíamos tanta coisa com 2 tostões. 2022 foi o ano em que foi mais ineficiente. A quantidade de recursos, eu digo de dinheiro, que é posta em sucessivas camadas, não liberta resultados. É um dado que, aos meus amigos, é seguramente muito sensível. Quer os 3 grupos que aqui estão, quer o financiador, não são newcomers. Quer dizer, estão no setor da saúde em Portugal há décadas. Aliás, a CUF está desde 1940 e tal. 45. E, portanto, não são propriamente revistas económicos que chegam com um intuito especulativo e que procuram retirar do setor um lucro muito rápido e muito fácil para depois irem partir para outras viagens. Então, com estes 2 pressupostos e com a ideia inicial de que isto é uma questão de Estado, multipartido, sobretudo dos partidos que pensam razoavelmente o país, porque, apesar de tudo, há partidos que não pensam o país muito razoavelmente. Mas isso digo eu. Neste quadro, porque o Rui falou e bem de que não é uma reforma de PowerPoint, é um processo que inclui um conjunto de medidas, com os olhos postos em 2030, 2 ou 3 ideias para que quem tem a capacidade de decidir possa implementar, a ajudar o conjunto do país, não apenas os interesses setoriais dos grupos, privados, sociais ou públicos, mas como é que vocês, 2030, 2, 3 ideias. Começava pela Isabel, e que seguíamos eu talvez não fizesse isso, porque como sou relativamente conservador, eu vou fazer uma coisa que já não se faz há uns anos, que é acabar com a Isabel dando-lhe a primazia do fecho. Começava desta vez pelo Rui. Não ponham isto no jornal, está bem? Muito bem. Eu, do meu ponto de vista, uma ou 2 coisas que me parecem muito importantes para a dinamização e o desenvolvimento do sistema de saúde. A primeira, e penso que o Dr. Fernando Araújo tem estado, pelo menos, a falar nessa linha, vamos ver se o consegue fazer, mas, na minha perspectiva, e todos nós aqui somos protagonistas disto que eu vou dizer no dia-a-dia, o sistema de saúde precisa de boa gestão. Boa gestão. Quando eu digo que não são reformas enormes, mas é boa gestão, precisa de boa gestão. A sua primeira medida é, portanto, boa gestão. É boa gestão, mas boa gestão com indicadores, com comparações, com benchmarks. Nós, na nossa realidade... Deixe-me fazer esta provocação, porque eu agora que estou fora da atividade política ativa, embora estou na fase... Estou numa fase mais, digamos, de apreciação e de análise, concordariam vocês os 4 com uma ideia de que as administrações dos hospitais não deviam ser de nomeação política, mas sim por concurso qualificado de gestores? Não sei o suficiente para responder a isso, mas o que eu sei é que nós temos boas pessoas a gerir hospitais públicos. Nós próprios tivemos gestores nossos que vieram de hospitais públicos e outros que já foram nossos e foram para hospitais públicos. Como em tudo, há uns muito bons, há outros com outro tipo de características. No privado também. Agora, o que nos parece é que era muito importante comparar, ter indicadores. Nós, na CUF, temos hoje 24 unidades. É evidente que nos comparamos uns com os outros. Sabemos o que é que faz um, o que é que faz outro, que quem está com pior performance tem que se perceber porque é que está, analisamos, discutimos o que é que tem que mudar. Este tipo de dinâmica de gerir um hospital
que é um prestador de cuidados de saúde e que tem que ter a prestação de cuidados de saúde de qualidade como primeiro objetivo, não há dúvida quanto a isso, mas também geri-lo na eficiência dos recursos, na forma como os recursos são alocados, na forma como consegue que essa prestação de cuidados seja bem feita, é fundamental. E essa boa gestão não é apenas dependente de ter pessoas de qualidade à frente. É toda uma dinâmica de como isso se faz, de como se compara, de como são acompanhados, que tipo de interface é que têm, se tem uma liderança que exige, que apoia, mas exige. Esta lógica, que é a nossa, é algo que, na minha perspectiva, seria uma medida muito importante. Eu, aliás, penso que hoje em dia parece ser relativamente aceite que há uma qualidade de gestão superior nos hospitais a norte do que nos hospitais a sul, pelo menos é o que se tem falado. E na minha perspectiva... Há quem diga isso do futebol, mas eu não acompanho. Não, mas na minha perspectiva, parte disso tem a ver com o enquadramento a norte de maior proximidade, de mais gestão, de olhar para o lado da prestação, mas também para o lado como essa prestação Rui, é conseguida. posso, para o resumo que o jornal está a fazer, dizer que boa governação e boa gestão. Sim, acho que sim. É isso, muito bem. José Pedro Inácio. Eu falava aqui de uma outra componente. Nós falamos de saúde e estamos sempre aqui a falar de saúde, mas eu só ouço tratar a doença. E a questão toda, e não sei se, uma curiosidade, não sei se sabem, mas nos seguros o ramo chama-se o ramo de doença. Na verdade, estamos a falar de saúde, e a saúde começa muito antes. E, portanto, falta-nos aqui uma visão de prevenção, que, aliás, liga com o tema da literacia que falávamos há bocadinho. Hoje em dia, são as doenças crónicas que são o principal problema. E as doenças crónicas, sejam os diabetes, sejam as doenças cardiovasculares, etc., têm 5 grandes pilares para serem tratadas: exercício, nutrição, sono, o stress e a saúde mental. O que é que nós estamos a fazer em cada uma destas 5 dimensões? E o que é que nós poderíamos fazer nessas 5 dimensões? E reparem, não é difícil, todos os anos, todos sermos testados nestes parâmetros, como glicose, tensão arterial, etc., e vermos se estamos ou não estamos enquadrados. E isso é um sinal de risco. E como é que nós comunicamos às pessoas e como é que lhes damos ferramentas para elas fazerem o tracking disso? Esta questão da literacia, ligada à prevenção e das pessoas perceberem o que é que têm que fazer para terem qualidade de vida numa vida que tem mais 6 anos do que tinha há 30 anos atrás, é aquilo que me parece fundamental. É a única forma, e estamos numa conferência de sustentabilidade, é a única forma de tratarmos a saúde como um todo, de forma sustentável e que ela seja realmente sustentável. Portanto, prevenção e literacia. As duas recomendações. Eu tenho que fazer aqui um ato de justiça, porque Portugal há muitos anos está alinhado com as orientações internacionais da OMS através dos programas verticais e dos programas específicos da Direção-Geral de Saúde nas diferentes áreas. Portugal tem uma rede de cuidados de saúde primários que é a melhor da Europa e faz por ano dezenas de milhões de contactos com a população, onde tudo isso que acabou de dizer e muito mais do que isso é monitorizado e é avaliado. Nós temos bons programas de saúde. Infelizmente não temos ainda a cobertura total e infelizmente há pessoas que por razões de ter rendimento não acedem a este tipo de cuidados. Mas é verdade que um sueco que nasce ao dia de hoje tem uma possibilidade de viver sem doença até aos 70 anos e um português até aos 59 anos. E isso é verdadeiramente o grande drama de que nós temos 11 anos. Vivemos tanto como vivem os suecos, as nossas mulheres até vivem mais, o que é um motivo de grande satisfação para todos nós, mas ganhámos a batalha da quantidade, mas não ganhámos a batalha da qualidade. Nós aos 59 já andamos de volta dos comprimidos e dos exames E isso é o que coloca stress do sistema. Exatamente. Muito bem. Vasco Antunes Pereira, vou deixar a Isabel para o fim. Portanto, temos 4 propostas. Quais são as suas 2 propostas para com os olhos postos em 2030? Eu diria uma verdadeira integração de cuidados. É que falávamos há pouco daquelas palavras que ficam sempre bem, mas de facto é o que carece acontecer. Nós temos... Para o público perceber, nós estávamos ali à entrada e dizíamos assim, eu e a Isabel andamos há muitos anos nisto. E estávamos a lembrar que havia sempre 4 ou 5 palavras-chave para uma boa intervenção em saúde que acabavam todas em ão. Era a articulação, a colaboração, a participação e agora a integração. E é por isso que está a estragar. Inclusão. Está a estragar já aqui todos os outros argumentos. Não, mas de facto nós temos um sistema de saúde que me parece que tem inúmeras
tem inúmeras mais-valias, mas que carece de estar integrado, carece de estar corretamente articulado e que possa aumentar a sua pegada e garantir que a sua pegada é tão efetiva quanto possível. Portanto, replicamos esforços, sobrepomos esforços e basicamente estamos a introduzir ineficiência quando poderíamos estar a introduzir um maior alcance do sistema de saúde. Eu diria que isto poderá acontecer até a 2 níveis, não apenas ao nível da operação em si, do sistema de saúde, mas provavelmente até ao nível do financiamento poderíamos olhar para isto de uma forma de ampliação de facto da oferta que temos hoje em dia. Naturalmente que isto não é algo que se faça no curto prazo, mas olhando numa perspectiva de médio e longo prazo, me parece que o caminho está claríssimo. Portanto, posso retirar das suas recomendações maior integração e uma luta contra a fragmentação. Nós temos um dos sistemas mais fragmentados da Europa, quer em prestação, quer em financiamento, com duplicação de despesas e sobreaquecimento de despesas em algumas áreas. E, por outro lado, a integração que a Direção Executiva está a fazer na área pública, que o Álvaro há pouco referiu, com o lançamento das novas ULS, é um primeiro caminho para que depois essa integração entre os setores ao nível local seja feita por cima da mesa e não por baixo da mesa. Eu, enquanto ator político, prefiro que se diga que a ULS está rápida ou a ULS da Guarda tem um acordo com a José de Belo Saúde, ou com a CUF, ou com a Luz, ou com quem for, para supletivamente ou colaborativamente cobrir aquela população, do que haver alguma nebulosa que às vezes existe, não por intenção dolosa ou menos legítima, mas que gera uma maior opacidade no mercado. Isabel, 5 minutos e 3 segundos, deixa-me só 15 segundos para agradecer depois à Helena e à organização, mas tens agora, de facto, o teu tempo final. Muito bem. Então, tendo estado de acordo com tudo o que já foi dito, vou fazer de conta que sou o Manel Pizarro em primeiro lugar e depois a seguir que sou o António Costa, para animar. Então é assim, de médio prazo, curto médio prazo, o que é que eu faria? Se fosse o Manel Pizarro, telefonava agora já para o Medina e dizia, preciso de 10 milhões para dotar a Direção-Geral de Saúde para montar uma plataforma de medição de resultados em saúde no sistema de saúde. 10 milhões? 10 milhões. Okay. Com 10 milhões faz. Até talvez um bocadinho menos. Estou só a puxar um bocadinho por cima, porque já sei que depois o Medina só dá 5. Mais ou menos a negociação que a gente também faz com os acionistas. A gente pede sempre o dobro para depois. Okay? Mas a ideia aqui, e brincadeiras à parte, é no seguimento até do que o Rui Diniz acabou também de falar. Nós já tivemos no passado, numa ACSS, tínhamos uma coisa que se chamava monitorização dos hospitais, que media acesso, qualidade, com alguns pequenos indicadores e eficiência operacional, que não sei porque deixou de funcionar, aliás, quando as parcerias deixaram de estar em cima da mesa, deixou não sei porque de funcionar. Está online. Está online. Sim, mas ninguém reporta coisa nenhuma. Não tem os hospitais todos Só quando nós reportávamos é que existia, depois nós deixámos de reportar. É pena, de facto, ter regredido. Isso é Portanto, pena. que era no fundo aquilo que o Rui Diniz estava a referir. Eu estou a ir um bocadinho mais longe. Estou a dizer, numa Direção-Geral de Saúde que tem responsabilidades de fazer o Plano Nacional de Saúde, que tem responsabilidades de epidemiológicas, de seguimento epidemiológico do país, se ter uma plataforma em que todos nós, públicos, privados, sociais, seja quem for que faça a prestação de cuidados de saúde neste país, tem que reportar resultados. Não tem que começar logo por todas as patologias, pode começar, por exemplo, com gravidez e parto, que agora foi tão falado, pode começar com os centros de referência que estão oncológicos, enfim, pode começar devagarinho, mas com uma obrigatoriedade de todos os prestadores poderem, de facto, porem lá os seus resultados. É uma plataforma para quem financia, é uma plataforma para quem presta e é uma plataforma para o cidadão. A ontologia tem um bocadinho disso e é ótimo. E é ótimo, exatamente. Portanto, ou seja, sobretudo é uma obrigação que temos para com a população de comparação de quais é que são os prestadores onde melhor são atendidos, que têm os melhores resultados e, sobretudo, para que nós todos sigamos Isabel, uma pergunta, sermos desculpa. melhores. No fundo é desagregar o Health at Glance, que tem os dados consolidados do país, Exatamente. para o nível do prestador. Para o nível do prestador. Exatamente. Portanto, é uma regulação do sistema, temos que medir, temos que fazer value-based healthcare. Ponto. Portanto, com uma plataforma onde toda a gente tem que reportar Patient Reported Relevant Prompts, portanto, Patient Relevant Outcome Measures, clínicos, de devices inclusivos, ou seja, é uma ferramenta absolutamente fundamental para a transparência do setor. E eu poria isso na Direção-Geral de Saúde. Portanto, daí telefonar
agora rapidamente, ao medida, Agora ias montar uma telefonar, equipa. agora ias telefonar Pronto, vou António telefonar já a Costa. seguir, vou já a seguir. Agora sou o António Costa. António Costa, então, para daqui a coisa, o que é que eu faria? Dizia assim, Olha, bom, só te isto... recomendo que não lhe fales da TAP. Fala Não, de outros assuntos não, quaisquer. aquela secretária separada, preocupada com a saúde. Dizia assim, bom, nós temos que resolver de uma vez por todas isto que o Vasco estava a dizer, e o Inácio, que é, nós temos que ter realmente um sistema mais integrado, e o que a gente hoje tem é um país com um financiamento da saúde duplicado, com duplas coberturas, com o setor privado de um lado, setor público do outro, num país que não tem dinheiro para mandar cantar um seco. Portanto, nós temos que realmente ter aqui um esforço coordenado. Isso só se faz através de soluções de financiamento. Se quiseres, não é uma americanização do setor da saúde, se quiseres, uma holandinização do setor da saúde. Portanto, nós temos que ter um sistema de financiamento que passa desde logo por uma lei orgânica no Ministério da Saúde, diferente daquela que está. Portanto, nós temos que separar claramente o que é financiamento, do que é prestação, para tornar tudo isto transparente e, de facto, organizarmos o país de maneira a que as seguradoras possam participar neste esforço de forma coerente também. O financiamento, hoje eu lembro que o financiamento puramente privado é cerca de 3,5% do PIB, portanto, não pode ser ignorado. E não estou só a falar dos seguradores, estou a falar de todo o financiamento que todos nós, além dos impostos que pagamos, damos para a saúde. Portanto, tudo isto tem que ser feito à semelhança do que foi a reforma Dekker na Holanda em 2005. Portanto, os holandeses passaram isto em 2005, nós já passaram 20 anos, ainda não fizemos nada. E, portanto, diria que era uma medida de curto prazo e uma medida de longo prazo. Portanto, uma para o Pizarro, outra para o António Bom, Costa. passados os telefonemas da Isabel, nós estamos a cumprir rigorosamente o tempo. Foi um bom guião que lhe fizeram. Foi. Não, isto foi tudo muito bem preparado e estou sem teleponto. O que é que eu ia dizer? Isabel, eu podia dizer que então, em síntese, as duas medidas são uma reforma absoluta, aí sim, profunda do financiamento, com mais integração e menos duplicação e, de facto, uma transferência daquilo que existe em termos de dados para o dia-a-dia, para o interativo e alargar a amplitude dos dados que são geridos. Porque a segunda só se pode fazer quando houver transparência de dados. Mas este tema que a Isabel disse, da separação do financiamento e da prestação, que é absolutamente decisivo e que é o que nós temos, hoje, aliás, aqui nesta mesa temos isso, a Direção-Geral do SNS pode ser um embrião disso, porque se a Direção-Geral for a prestação, é mais fácil que, noutro ponto do Ministério, haja o financiamento e o Ministro integre. Em a bom da verdade, ainda hoje um jornal económico faz menção a isso, eu acompanho as dores da direção executiva porque eles ainda não têm o estatuto estabilizado, nem sequer orçamento têm, nem sequer instalações têm, portanto estão a trabalhar um pouco os papéis em cima do joelho, mas eu concordo com o que o Rui diz, é verdadeiramente essa lógica de ser a componente executiva do sistema que faz isso e que dialoga com públicos, privados, sociais e com o cidadão. A única questão é que o sistema, nesse caso, tem que ser bem pensado e sempre bem planeado. Isabel deu o exemplo exatamente de um sistema que foi feito dessa maneira, que é o sistema holandês. É provavelmente, hoje em dia, dos mais eficientes. Eu há muitos anos discuto com a Isabel do sistema holandês e eu, à brincadeira, há uns anos eu disse-lhe que se eu conseguisse fazer uma translação populacional, que era pegar na população holandesa e meter no continente português e pegar nos portugueses e meter na Holanda, talvez isso fosse possível, porque há de facto custos de transição que são muito complexos. Mas eu aí posso ajudar, porque ainda falando assim, em marido modelos... enganado, a minha mulher nasceu na Holanda, portanto, aí posso lhe dar mais Pronto, ajuda. então fica desde já, nesse sentido. depois no final deixa o seu contacto para nós depois pedirmos a ajuda da sua E nós temos muita coisa melhor que os holandeses, atenção. Exatamente. E, aliás, a Holanda é uma boa pátria para a economia portuguesa e para algumas não tem empresas dúvidas que nós faremos melhor do que eles. Nós faremos melhor. Não, até podemos aprender com o que eles já fizeram. Portanto, eles têm 20 anos a questão, só para concluir, eu queria agradecer muito. Claro que nós temos que qualquer processo de transformação, como dizia o Rui Diniz e todos aqui, não são grandes parafernálias de PowerPoints ou de slides e que nunca mais acabam, que todos nós fazemos bonitos. São medidas, são ação, são iniciativas, são compromisso, um diálogo alargado com a sociedade, com a economia também e com o espectro político alargado. Muito obrigado a todos. Eu já estou a ser pressionado do meu lado esquerdo e, portanto, tenho mesmo que acabar. Foi um prazer estar convosco. Obrigado ao Jornal de Negócios pela iniciativa e até breve. Muito obrigado. Obrigado.